Olá, olá, olá! Estamos ao vivo. Hoje o título da live que eu dei foi Você sabia que as doenças são um presente? Como assim as doenças são um presente? As doenças e os sintomas. Então fica assistindo a live, confere que você vai entender. Enquanto isso, deixa eu chamar algumas pessoas aqui. Que delícia, meu botãozinho para chamar pessoas voltou a funcionar. Ele tinha parado, tinha bugado. De vez em quando o Insta dá umas bugadas, sabe, gente? E aí a gente tem que se virar nos 30. Mas olha só, deixa eu chamar algumas pessoas. Então, quem tiver aí assistindo e tá passando por uma situação de doença na família, tem alguma doença que se repete na família, vai chamando as pessoas para essa live, tá? Eu tô chamando algumas pessoas aqui. Vai chamando as pessoas, pega o aviãozinho, chama as pessoas e deixa eu ver que falta mais algumas pessoas aqui para eu poder chamar. Aí, deu o número. Enviar separadamente. Cleo, querida, seja bem-vinda. Deixa eu colocar aqui o título: doenças são... Nossa, vão me matar com esse título, né? Mas eu vou explicar qual é o sentido que as constelações sistêmicas, que a visão sistêmica enxerga isso, né? Fixar comentário. Muito bem! E aí, Cleo, como é que você tá? Maravilha? Conta pra mim. A saúde tá boa, Cleo? Como é que estão as coisas? Alguma pergunta sobre doenças? Eu sei que você fez o curso do Spiritual Thinking, Cleo, e que você tem já uma base do que eu vou falar, já tem aí um pré-conhecimento do que eu vou estar falando, mas vai colocando suas perguntas. Tati Ferreira, seja bem-vinda. Olá, Cleo tá com saúde, tá bem, maravilha. Tati querida, lá do Mastermind, não é isso, Tati? Seja bem-vinda. O que a Adriana vai falar sobre doenças? Bom, eu vou mostrar esse livro, talvez mais do que uma vez durante a live, porque esse aqui é meu mestre, meu querido Renato Chambertati, e ele escreveu um livro, Saúde, um Novo Olhar, né? E é um livro extremamente profundo para que você entenda um pouquinho disso que eu vou estar falando. Tem trechos desse livro aqui, se eu pegar aqui, folhear o livro, vai ter sempre, por exemplo, abrindo uma página qualquer do livro, tem uma observação minha, né? Como eu tenho afirmado nesse livro, cada um de nós está sempre diante do seu próximo passo, sendo que a cura surge de uma reconexão com o amor em sua forma mais plena. Nossa, essa frase, ela tem uma profundidade, porque quando a gente fala das doenças, e ele escreve, né? A cura surge de uma reconexão com o amor em sua forma mais plena. Então isso quer dizer que alguém que não está sendo visto passa a ser visto. Alguma dinâmica aí de um amor distorcido que está acontecendo pode voltar aos eixos e ser um amor mais saudável para acontecer. Então, aonde eu folhear esse livro, é um livro que eu sugiro aqui que vocês tenham, né? Deixa eu achar mais um aqui, mais uma frase. Sobre aborto espontâneo, olha só que ele fala assim: se os pais não viverem essa dor juntos, o efeito desse aborto, mesmo não tendo sido provocado, é o mesmo de um aborto provocado. Quando os pais perdem um filho de 4 meses de gestação, de 6 meses, de 8 meses, não importa, né? Os pais perdem um filho, precisam viver juntos esse luto. E o que é viver o luto? É como expressamos o nosso amor na morte. Então, na morte, o luto é expresso e vivido com tristeza, dor, silêncio. Se depois de um aborto o casal vive essa dor, inclui aquela criança, olha só, né?
dá um lugar a ele dentro da família, isso não tem um efeito de exclusão, porque mesmo não estando ali, ele é lembrado. Os pais falam dela para sempre, ela é contada. Por exemplo, nós tivemos tantos filhos, mas a gente perdeu um. E aí passa a fazer parte da rotina da família, a inclusão dessa criança perdida, né? Então, gente, esse é um livro extremamente profundo. Aqui, olha, a tendência que as pessoas têm de produzir cálculos demonstra que existem mágoas e ressentimentos profundos que vêm sendo transmitidos de geração para geração. Mas depois eu volto para o livro. O que eu quero que vocês façam? Tem pergunta aqui, ó. Deixa eu ver, eu vou entrar com conteúdo, mas eu vou priorizar muito perguntas hoje, viu, gente? Vamos lá. Seja bem-vindo ao Marcos, que está aqui assistindo, da Rabisco Vivo. Acho que a Mel Stranieri está também. Adriana, minha mãe faleceu de câncer e mais 10 irmãos e um primo. Isso tem uma explicação? Tem, você vê que são doenças que são recorrentes. Existe um livro do Bert Hellinger, Cleo, acho que chama Laços do Destino. É um livro inteirinho que ele trabalha a questão do câncer, tá? O câncer, ele, assim, 99,9%, eu não conheço nenhum caso, eu presenciei já constelações e na literatura, eles estão normalmente conectados com alguém que é excluído. Mas como assim alguém que é excluído, Adriana? Existe um primeiro princípio que rege os trabalhos sistêmicos que tem a ver com pertencimento. Todo mundo tem direito de pertencer e tem igual valia. E ao longo da vida, né, as famílias vão perdendo pessoas, vão excluindo pessoas, por exemplo, pessoas que suicidaram, pessoas que eram vistas com menor valia por serem alcoólatras, drogados, né? Crianças que foram abortadas e não consideradas dentro do sistema e assim por diante, né? Então o câncer ele está muito conectado com pessoas que precisam ser vistas. E eu vou dar um exemplo meu pessoal, né? Recentemente eu tive um diagnóstico de câncer de pele, né? Era em cima, deu uma ferida em cima de uma cicatriz de apendicite que eu tenho, que eu fiz uma retirada da apêndice quando eu era adolescente. E me veio e deu o diagnóstico de câncer de pele. E eu falei assim, nossa, a princípio eu olhei, eu não achei que era, mas deu, e aí eu fiquei assim pensando, né? Por que isso aconteceu? Qual é o sinal que qual é o sinal que este sintoma, que essa doença que se instalou na minha pele tá querendo que eu veja? E eu aqui na chácara não, aqui na praia, eu tenho feito muitos momentos de meditação, de aquietamento da mente, e buscando uma resposta, né? Uma resposta para esta pergunta especificamente, né? Por que o câncer de pele apareceu em mim, né? E acho que faz uma semana, 10 dias no máximo, depois de várias tentativas, né? Depois de várias tentativas, eu estava caminhando na praia e eu estava fazendo a pergunta, né? O que eu preciso olhar, o que eu preciso ver, quem eu preciso incluir, e tocando o local que foi retirado o câncer de pele, né? Tocando em cima da cicatriz da onde foi retirado o câncer de pele. E me veio uma emoção, eu efetivamente entrei num campo, né? Eu entrei num campo que a gente chama no campo sistêmico, no campo mórfico, no campo do meu sistema familiar, e me veio uma emoção muito grande, e eu tudo processo mentalmente, sozinha, caminhando e acariciando o local da retirada do câncer, né? Eu falei assim, quem eu preciso ver? Para
quem eu preciso olhar? Quem eu preciso incluir com amorosidade? E me veio uma emoção muito grande de conexão com algo muito profundo. E veio lágrimas, eu ali caminhando na praia, e nesse processo de autoconstelação, né? Eu me emocionei, eu chorei, né? E falei assim, você é visto, quem mais eu preciso ver, né? Você é amado, quem mais eu preciso amar, quem mais eu preciso incluir. E desde então eu tenho feito isso. Eu até uso como subterfúgio, eu comprei um creme hidratante para que eu lembre de passar no local. E toda vez que eu passo no local, eu mentalmente eu falo, eu vejo você, eu amo você. Eu amo todos vocês que habitam em mim, né? Então, esse é um exercício muito profundo de inclusão de alguém que eu não sei quem é, de alguém que pode estar em gerações anteriores. Então, quando você me faz essa pergunta, Cleo, existe aí pessoas repetindo destinos, provavelmente para trazer à tona pessoas que são excluídas. E que você não tem a mínima ideia de quem seja, inclusive, porque pode ser muito antigamente. A epigenética, ela já está comprovando por que a gente fala das doenças hereditárias, né? Que a gente tem uma tendência a ter e o que isso causa e qual é a correlação da epigenética com a constelação sistêmica, né? Às vezes um dos princípios, e normalmente é o princípio da exclusão, ele é desrespeitado, ele é desequilibrado, ele é descompensado, e isso é algo tão forte no sistema familiar que ele é capaz de causar uma alteração no DNA. Então, a epigenética, que é uma ciência relativamente aí que está sendo mais divulgada, eu não sei informar, eu estaria chutando há quanto tempo existe a epigenética, mas não deve ser tanto assim, né? Porque não tinha, na minha época de adolescência, a gente não sabia, não tinha codificação de DNA, nada, então não é nada muito antigo. Então, respondendo, Cleo, existem questões na família, ainda mais com essa repetição de casos de família, que eu preciso olhar. Então, por exemplo, o meu avô paterno morreu com câncer na garganta. O meu pai morreu de câncer aos 49 anos. E eu hoje, com 53, eu tive um câncer de pele. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa abençoada por ter tido em mim uma manifestação suave do câncer, né? Foi um câncer de pele e não é que a gente não tenha que tratar com os recursos de medicina, não é que a gente tenha que ignorar os recursos de medicina em nenhum momento desta live e de qualquer momento que eu conversar com vocês sobre doenças, a gente tem que largar mão da medicina tradicional. Agora, quando algo se manifesta em mim, é como se a alma tivesse manifestando no meu corpo, que é físico, que é onde eu posso tocar, né? Onde eu posso olhar, né? A minha alma está me pedindo para olhar para algo. E isso é de uma profundidade enorme. Então, por isso que quando eu falo, e meu mestre, ele fala muito isso no livro, da doença, dos sintomas ser um presente, são grandes oportunidades de cura dos sistemas familiares. Cleo, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, né, que você me fez aqui. Se tiver gente com mais perguntas, manda aqui, eu tenho um roteiro para seguir, mas
eu quero interagir com vocês, porque não existe família que não tenha histórias que se repetem de doenças ou doenças que incomodam as pessoas que estão aqui assistindo. Então, se você está aqui assistindo, conhece alguém que sofre com algum sintoma ou com alguma doença, pega o aviãozinho, manda para essa pessoa, por favor, para que ela possa se beneficiar. Esta live, eu não garanto que ela vai ficar muito tempo no ar, porque ela provavelmente ela vai ser inserida na minha próxima turma de Spiritual Thinking, tá? Então, chamem para assistir agora. Eu vou deixar aí, provavelmente até o feriado, depois do feriado, mas chamem bastante gente para assistir isso, porque eu acho que ela não vai ficar eternamente nas minhas redes, nem no meu canal do YouTube, tá bom? Então, me fala, Cleo, se você realmente, se eu realmente respondi a sua pergunta, né? Aí eu tenho o Álvaro, querido da DHL, a Vânia, linda. Deixa eu ver quem mais. A Dani, a Laís da Mixu, Laís, maravilhosa, mames. Temos o Rodrigo, o Fábio, o marido da maravilhosa Dani, sejam bem-vindos. A Silvia Inocência, sejam bem-vinda. Lídia maravilhosa. Lídia, gente, a Lídia Sena, ela tá em semana de lançamento. Lídia, depois coloca aí. Ela tá fazendo um trabalho muito legal de mulher plena. Depois comecem a seguir a Lídia Sena Oficial. Eu já fiz uma live com ela sobre relações abusivas e vai ser muito legal vocês tomarem contato. Ela entrega muito conteúdo também e sempre agrega pra gente, né? Maristela, seja bem-vinda. Deixa eu ver, o Ítalo, seja bem-vindo. Vamos lá, gente. Eu quero saber, a Leila, seja bem-vinda. Quero saber se vocês têm alguma pergunta sobre doenças e sintomas. E gostariam que eu trouxesse alguma explicação, tá bom? Então, o olhar vai ser sempre sobre um olhar sistêmico, porque essa é a minha praia, né? Essa é a minha área. Então, peguem o aviãozinho, transmitam aí para as pessoas, para a gente poder ajudar mais pessoas para virem aqui e ouvir esse conteúdo de hoje, porque é um conteúdo que ele abarca e ele pega todo mundo. Não tem família e não tem pessoas que não têm problemas de saúde. Então vamos lá. Quando eu falo aqui para vocês, quando eu quero que vocês escrevam aqui para mim, tá? Vamos fazer uma live mais interativa. Quando eu falo para vocês, as doenças e os sintomas são um presente, o que passa pela cabeça de vocês? Como é que vocês veem essa frase? Escrevam aqui para mim. O que passa na cabeça de vocês quando eu falo isso, né? Porque pode passar, mas como assim o Covid tá aí, o Covid matou familiares, bababá. Eu quero que vocês sejam honestos, né? Adriana, eu acho que essa ideia é louca. Ou Adriana, começo a entender o sentido do que você tá falando. Então, por favor, escrevam aí, eu quero ouvir vocês. Quando eu falo que a doença ou o sintoma é um presente, como é que vocês recebem isso internamente, né? Então, se aquietem e pensem aí um pouquinho e coloquem aqui. Eu vou falar que a gente tem 3 grandes missões. A nossa alma vem para o mundo, e eu não estou falando aí, depende da sua crença, seja o que for, eu não quero contrariar a crença de ninguém. Mas a gente vem para o mundo com 3 grandes missões. Essa é a forma como eu aprendo e que me fez muito sentido, né? Aprendi que me fez muito sentido. Primeiro, nós temos uma missão de alma, de desenvolvimento de alma individual, né? Então, eu vim aqui para essa vida para crescer, para me desenvolver. Eu, Adriana, a alma que ocupa esse invólucro aqui, né? Veio aqui para se desenvolver, tá bom? Depois eu tenho uma segunda missão como alma, né? Trazer algo à tona e cura para o meu sistema familiar. Então, por exemplo, quando a Cleo pergunta do sistema familiar dela, ela é uma pessoa que ela busca informações, ela é uma pessoa
que ela tem as suas questões pessoais, como todos nós, mas quando ela passa a ter mais entendimentos, ela passa a olhar e a trazer alguns movimentos dentro da família que podem ser curados. Um exemplo, tá bom? Quando a gente vem com uma determinada doença dentro da família, então, por exemplo, tem uma amiga minha que a mãe tá com Parkinson, né? Existe o trabalho individual dessa mãe, mas existe também provavelmente uma cura desse sistema familiar para que esta doença tivesse se instalado nessa família. Não tem como toda uma família não ser afetada, por exemplo, com um familiar com câncer, um familiar com Parkinson, um familiar com Alzheimer, né? Então, não é só a pessoa, né? Aquela pessoa é como se fosse o catalisador para que ela gerasse também uma série de aprendizados para a família. Então, tá aqui no meu roteiro, tá mais para frente, mas eu vou adiantar. Na semana, no meu workshop passado, eu atendi uma pessoa, uma mãe que chegou do meu lado. Falei que chegou uma mãe, minha mãe chegou na live nesse momento. Seja bem-vinda, Marlizinha. Então, ela foi constelar a filha. Olha que interessante. Eu já constelei a primeira filha, que veio constelar a questão de depressão da filha dela, né? Eu já constelei dessa família, essa irmã dessa moça que tem Parkinson. E eu fui constelar a mãe dessa pessoa que tem Parkinson. E quando ela sentou do meu lado, você pode imaginar o desespero de uma mãe de ver o estado que a filha hoje se encontra, né? Ela está com um processo difícil. E o desejo de se agarrar a qualquer processo que possa tirar a filha disso. E quando ela sentou do meu lado, eu virei para ela e falei assim: boa noite, Alba, seja bem-vinda. Eu falei para ela assim: o que você veio buscar, eu não consigo te entregar. Mesmo assim, será que a gente vai continuar esse trabalho? Porque quando você coloca uma expectativa em cima de mim, ela como se ela colocasse toda uma expectativa de cura nas minhas mãos. Eu não tenho nenhum poder de cura, né? A constelação não tem um poder de cura, ninguém promete. Pequenos milagres podem acontecer, mas tem uma série de doenças, e aí depois a gente entra nisso, que são destinos para esse crescimento da pessoa e da família. E ponto. E isto é o correto. E neste caso, era exatamente isso. E aí, eu constelei, e dentro da constelação aparecia dinâmicas muito pesadas dentro do sistema familiar dela, que esta moça com Parkinson estava conectada. E aparecia algo muito importante que esta mãe que estava ao meu lado tinha que fazer, que era olhar para tudo isso e dizer sim. E incluir, apareceu um alcoólatra, e quando eu perguntei, eu falei assim: você tem alcoólatras na família? Ela falou: não. Aí a filha dela falou assim: o seu irmão, mãe. Então, um trabalho dela é incluir este irmão. Então, muitas vezes, quando a gente vai constelar algo relacionado à doença, vem uma série de outras dinâmicas que permeiam aquela família e que precisam ser trazidas à tona, que precisam aparecer para que aquilo se cure. Então, este irmão alcoólatra, ele precisa ser reinserido na família. Tinha uma outra personagem lá que estava
completamente comprometida e a pessoa com Parkinson completamente conectada nela. E aí eu, dentro do meu papel, é olhar para a força e não para a fraqueza da pessoa que está com o Parkinson. Quando eu passo a olhar para a força, eu incluo com igual valia. Quando eu olho para uma pessoa alcoólatra ou com uma doença desse tipo e olho com menor valia, eu estou infringindo uma das partes ou dos princípios das leis que regem, né, o trabalho do Bert Hellinger. Então, essa semana me procurou uma mãe que tem uma filha adolescente e que a filha está se automutilando, né? Ela está com processo de automutilação, depressão e tentativa de suicídio. Eu falei, tem 14 anos a menina, 14 anos. E eu virei para ela e falei assim, mas a sua filha, ela está disposta a ir fazer a constelação? Porque como ela é jovem, às vezes eu consigo fazer a constelação com você colocando a questão, mas vai provavelmente aparecer questões suas, de coisas que você precisa fazer. Porque a constelação não é mágica. As pessoas acham que vão lá constelar e que a constelação vai resolver tudo. Não vai. A constelação vai trazer dinâmicas à tona e você tem sua parte em uma mudança de olhar, de uma forma de tratar. Então tem uma série de coisas que ficam nas suas mãos para fazer. E eu virei para ela e falei assim, se você disse que sua filha teve tentativa de suicídio, quem é que na família se suicidou? Eu perguntei para ela. E ela, não sei se... Eu perguntei, não é se ela falou assim, a bisavó dela. Por parte materna ou paterna? Materna. Então, a bisavó se suicidou. Então, provavelmente existe uma dinâmica muito forte que, se vocês olharem, está se repetindo. E a constelação sistêmica, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer à tona essa dinâmica, olhar para quem que essa menina olha com amorosidade, vai reconectar para que assim ela possa seguir livre deste destino. Essa pessoa que me procurou, que constelei a mãe, que foi constelar a filha com Parkinson, que ela foi constelar a filha que tinha alcoolismo, o trabalho todo de tirar a filha da depressão foi através de um olhar para ela mesma, que ela queria morrer, essa mãe queria morrer e a filha queria morrer no lugar. Então, gente, eu sei que parece que eu tô falando que é uma loucura, né? Que coisa é essa que a Adriana tá falando? Mas as pessoas, elas vão se conectando de tal forma, a gente chama isso de emaranhamento, de tal forma que a gente deturpa uma fluidez do amor que cura. Então a gente tem demonstração de amor que adoece. E o que é um amor que adoece? É seguir o mesmo destino, tentar ir no seu lugar para que você não morra. Isso tudo é o que a gente chama de um amor infantil. Esse amor não cura. O que cura são as pessoas olharem para as dinâmicas que estão ali por trás e reconectar o amor. Reconectar a pessoa no seu lugar. Reconectar a pessoa que foi excluída para dentro desse sistema. Então, quando eu comentei com vocês do câncer de pele, e eu continuo todos os dias, eu passo creme no local que foi retirado e falo, eu vejo você, eu amo você, né? Eu amo todos vocês que em mim habitam. E isso é extremamente profundo. E toda vez que eu faço isso, não mecanicamente, mas completamente conectada, eu me arrepio inteira. Eu me emociono.
Porque é nesta profundidade é que a alma se coloca, é nesta profundidade que as almas se conectam. Não é no mental, não é eu fazer um ritual, não é. O trabalho sistêmico não é isso. Então, quando eu falo que a doença ela é um presente, é porque ela é uma grande oportunidade de eu crescer e do meu sistema se curar em algo que precisa ser curado. As pessoas falam sobre conflitos, né? Conflitos é outra coisa, que parece que o mundo vai acabar se duas pessoas estiverem em conflito. O conflito ele surge quando as pessoas chegam num ponto de limite que não dá mais para continuar do como está. E aí este é o momento que eu uso para cura. Eu tenho uma amiga minha, eu já falei dessa amiga aqui, com muitas questões familiares, muitas questões. E faleceu o pai dela faz pouco tempo e é muito conflito entre os irmãos, são irmãos de mães diferentes. E eu virei para ela no velório e falei assim, você tá num momento de virada de chave, de cura desse seu sistema. Esses conflitos, essas exclusões, tudo isso que aconteceu ao longo de décadas, 5 décadas no mínimo, né? Pegando a geração dela, fora o que vem, né? Através dos pais, né? São 5 décadas. Que eu posso olhar com outro olhar. É fácil eu olhar com outro olhar? Não. Quando eu olho para essa mãe que vê a filha com Parkinson e falo para ela dizer sim ao destino, dizer sim com amor a esse irmão alcoólatra, dizer sim a essa conexão que essa moça com Parkinson tem com essa outra pessoa extremamente comprometida, isso não é um processo fácil para essa mãe. E não é imediato também. Não é alguma coisa que ela vai sair de lá e pum, não. É um processo. É algo que precisa se movimentar dentro da alma dela, mas para isso ela precisa se entregar a esse processo. Se entregar e confiar de que esse sim é o certo. A Alba está dizendo assim, aceitação diminui o sofrimento. Tem um dos primeiros vídeos que eu lancei, Alba, tem no meu canal do YouTube e tem aqui lá embaixo nos vídeos do IGTV, aceitação é ação. Às vezes as pessoas acham que aceitação é um processo passivo. A aceitação é tudo menos passivo. Quanto de movimentação interna você precisa ter para dizer sim a um destino difícil de um filho, de um familiar, de alguém que você ama? Como é que isso pode ser chamado de passivo? A aceitação não tem nada de passividade. A aceitação é um turbilhão interno que te faz entender de uma forma mais profunda algo num nível de consciência maior, algo que te conecta com algo maior que a gente. Você pode dar o nome que você quiser, dependendo da religião que você tenha. Então, toda a doença, quando ela surge para eu olhar algo. E eu sempre tive, depois que eu comecei a perceber, né? Eu vou falar de mim, vou dar outros exemplos de outras pessoas, e eu brincava assim, eu faço coleção de coisinhas dentro de mim. Olha o que eu falava, inconscientemente. Porque eu já tive pedra na vesícula, eu tenho mioma, eu tenho cálculo renal, eu tive o câncer de pele. Você vê que são todas coisas como se eu estivesse guardando dentro de mim as coisas, né? É como se elas fossem encapsuladas dentro de mim.
E quando eu fiz esse toque no ponto do câncer de pele, que eu fiz essa profundidade de conexão com alguém que precisa ser visto, eu comecei a expandir esse meu olhar de amorosidade, para olhar para os meus cistos, para olhar para as pedras, porque eu já tive que tirar a vesícula, mas elas não estavam ali por acaso. Então que não tenha sido em vão eu ter retirado a vesícula. Então quando eu passo a olhar com essa profundidade de alma, eu vou encontrando a aceitação, talvez que seja o que a Alba está falando, mas definitivamente não é um processo simples, não é um processo fácil. Quando eu fiz eu rompi os ligamentos jogando vôlei e fiz uma cirurgia e tive trombose e tromboses profundas e com alto risco de morte, né? Eu conto isso no curso de Spiritual Thinking, eu conto isso no livro. Essa experiência de falta de controle sobre a minha vida, essa experiência de entrar em contato com a minha vulnerabilidade e de uma forma muito profunda dizer sim, porque enquanto eu resistia ao sim, o coração palpitava, parecia que as minhas células se contorciam. E quando eu fiz o exercício de dizer sim, entendam que não é um sim passivo, não é um sim que faça com que eu não me cuide para me curar, não é um sim que faça com que eu não use todos os recursos da medicina, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver o nível de profundidade que eu estou falando aqui com vocês, né? Quando eu disse sim, a minha alma é como se ela suspirasse, é como se ela relaxasse. Tipo, você entendeu. E esse foi uma das viradas de chave, entrar em contato com essa minha vulnerabilidade, entrar em contato com esse não controle sobre vida e morte, né? Que eu dei um salto quântico em termos de entendimento dos meus processos de alma, do que eu vim para aprender. Então, como é que eu posso não entender que este processo foi um presente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não tem, gente. Vocês estão muito quietinhos aí. Vamos lá. Ó, tem 14 pessoas. O papo tá bom? Eu quero saber... Eu quero que vocês escrevam aqui para mim, né? Como é que tá, o que tá caindo de ficha para vocês até agora? O que vocês estão achando do que eu tô dizendo? Tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Tá te agregando algo? Falta eu explicar algo? Eu quero ouvir de vocês, tá bom? Então escrevam aqui como é que tá o entendimento do tema principal dessa live de hoje. A Odila Teixeira, procura em mim o que reforça os comportamentos. Olha lá, a Odila tá falando sentido total. Procura em mim o que reforça os comportamentos. São comportamentos que você gostaria de mudar, Odila? Que não te levam para uma vida saudável? O que é? Explica um pouquinho melhor isso, Odila. Explica para mim, para eu poder interagir melhor com você, tá? Bom... Então, o que a gente precisa entender é que existem doenças que estão conectadas ao sentido total de outros, dos filhos. Procure em mim o que reforça os comportamentos de outros, dos filhos. Odila, escreve numa única mensagem o que você quer dizer. Eu não estou conseguindo entender. Por favor, tá bom? Comportamentos seus podem reforçar o comportamento dos filhos. Sim. Se é isso, nesse sentido, sim. Porque os filhos amam incondicionalmente os pais, mesmo eles achando que não.
né? Creio que tem atitudes que reforçam as atitudes que quero que eles mudem. Ah, mas eu vou te dizer, Odila, eles são crias suas. Eles amam você profundamente. Você é a referência. Então, se você quer que este padrão mude nas gerações posteriores, não é você esperar que os filhos mudem. É você mudar. A única pessoa que você tem um pouco de controle é você. Então, o que é que você quer que eles mudem, que você vê que ele tá pegando seu? E aí você muda para romper um padrão. Então, é muito interessante isso que você está dizendo. Às vezes as pessoas me procuram e falam assim: na minha família eu tenho um histórico das mulheres não serem amorosas com os filhos. E eu tenho uma filha e eu não quero repetir esse padrão, mas quando eu percebo, eu estou fazendo a mesma coisa. Então, quando eu percebo, eu estou tendo a mesma dificuldade que eu tinha, que minha mãe tinha comigo, por exemplo, eu estou tendo com minha filha. Mesmo eu querendo ser diferente, parece que eu não consigo, eu me travo. Porque existe uma fidelidade que vem transgeracionalmente. A fidelidade emaranha, amarra. Entendeu, Odila? Acho que eu respondi então. Pelo que você colocou, eu entendi. Ok. Olá, Gisela, seja bem-vinda. Pessoal, se o papo tá bom, pega o aviãozinho, manda para as pessoas que precisam ouvir sobre isso, tá bom? Nós temos mais 20 minutos. Eu vou seguir com a minha programação aqui, tá? Eu vou contar um caso de alergia, né? Eu tinha uma alergia que ela, através de tosse, o processo era tosse, que me dava sempre de setembro a dezembro. Eu ficava 3 meses, minha mãe tá aqui, não me deixa mentir. Por uns 5 anos eu ficava nesse processo de setembro a dezembro com tosse. Gente, eu procurei todos os especialistas que você pode imaginar, fiz todos os exames que você pode imaginar e nada resolvia. Eu achava que eu tinha aquela tosse ligada à primavera, que é o pólen, e eu fazia exercício no parque todo dia, e eu falava, deve ser isso, e não vinha, os exames não davam nada. E aí o que eu fiz? Eu me aquietei, igual eu fiz agora com câncer de pele. Eu aquietei minha mente e falei assim: por que todos os anos esta tosse vem em setembro? O que é que na minha vida aconteceu em setembro? E eu comecei a pensar: meu pai. Meu pai faleceu em setembro. Meu pai teve câncer no pulmão. Meu pai tossia. Aí eu tive essa sacada, e quando eu tive essa sacada eu arrepiei inteira, e ao invés de eu olhar para o meu pai, que eu já olho, a minha pergunta interna foi: pai, para quem você olha? Pai, para quem você olha? Porque se ele já faleceu de câncer, né, que depois ele teve no cérebro, mas ele teve em alguns lugares do corpo, o que levou ao óbito foi o do cérebro. Ele já teve essa dinâmica porque ele olhava para alguém, e eu, na minha profundidade de conexão comigo mesmo, eu sorri para essa pessoa que meu pai olhava, e profundamente eu incluí com amorosidade esta pessoa. Faz quantos anos, mãe, que eu não tenho mais as tosses? Mãe, escreve aí para mim. Vai fazer já uns 4 anos que eu não tenho mais tosse, né? Faz uns 4 anos depois disso que eu nunca mais tive tosse. Tem uma menina também que fez o curso do Spiritual Thinking, a Solange. Ela falou: Adriana, eu tenho uma alergia de pele que nada cura. Faz anos que eu tenho essa alergia. E ela teve a sacada de constelar quando eu contei da minha alergia. E ela falou, eu falei, bom, vamos olhar o que é. E a gente constelou.
E foi uma constelação tão profunda que é aquelas constelações que a gente nem entende direito o que aconteceu e quem foi incluído, tá? 2 meses depois eu encontrei com ela. Ela veio no meu workshop. Ó, faz uns 4 anos, minha mãe tá dizendo, ó. Faz 4 anos que eu não tenho mais tosse. Aí depois de uns 2 meses eu encontrei com ela pessoalmente. Ela veio no workshop. Eu falei, como é que está a sua alergia? Ela falou, Adriana, sumiu. Depois de um mês, sumiu tudo. E eu estive com ela neste último workshop de agosto. Porque ela tá morando hoje no Pará. Se eu não me engano é no Pará que ela mora. Eu virei para ela, Solange, como é que está a sua alergia? Voltou? Faz uns 2 anos. Não, 2 anos não. Ela é da primeira turma do Spiritual Thinking. Faz 1 ano que ela fez a constelação. Porque ela deve ter feito a turma em junho do ano passado. Eu falei pra ela assim, a alergia voltou? Ela falou, Adriana, nunca mais voltou? Minha mãe perguntou pra mim e eu falei que nunca mais voltou. Sumiu. Então, quando a gente fala da constelação, quando a gente fala dos trabalhos que as constelações permitem acessar em termos de profundidade, de acessar a alma, em nenhum momento a gente promete cura. Em nenhum momento você vai falar assim, Adriana, eu quero que você me cure, não sei, alguma coisa, né? Eu fiz também um outro processo de alergia com uma moça e ela tinha alergia na pele inteira, formava feridas e a constelação dela foi maravilhosa. Conectou ela com as raízes indígenas dela. Hoje em dia ela trabalha com isso, né? E os processos da pele sumiram. Então, quando a gente fala das doenças sob um olhar sistêmico, é como se a alma gritasse para você olhar alguma coisa e você não olha. A alma grita para você olhar algo, você não olha. Aí qual é o recurso que ela tem? Qual é o recurso? É fazer com que isso desabroche em você. Através de um sintoma, né? Através de uma doença. Então ela está falando, ela está sinalizando, olha algo profundo. Este é o momento, é o turn point, né? O momento da virada para que você cresça. Esse é o momento da virada para que você entenda algo de uma forma mais profunda. Então, como é que eu posso não agradecer esses meus processos que eu passei? É fácil? Não é. Às vezes até é mais fácil pra gente do que a gente ver alguém que a gente ama sofrendo. Mas cada um tem sua função e o que o outro tem que passar, a gente não consegue passar por ele. Ninguém consegue passar pelo que o outro tem que passar. Agora, quando eu passo por aquela experiência e aprendo algo com ela, eu não tô mais no mesmo vórtice do meu nível de desenvolvimento. Eu posso passar por uma posição muito próxima, mas eu já tô num outro nível de entendimento. Mas para isso eu preciso tirar um aprendizado daquela experiência. Para isso eu tenho que tirar algo de bom, do porquê aquilo veio. Nesse livro do Renato, ele conta de ter perdido a sobrinha, que era como uma filha para ele. E o quanto isso fez com que ele se aprofundasse mais, através da dor, nos seus processos e na sua alma. Então, a gente precisa olhar para tudo isso de uma forma mais profunda, com amor e com uma sede de aprender, de melhorar, de ser melhor, né? Oi, Déia, tudo bem? Fabiana, seja bem-vinda. O câncer eu já respondi lá no começo, né? Nas perguntas da Cleo eu já respondi, né? O que é que tá por trás? A gente tem aí mais 10 minutinhos de live, gente. Tem perguntas aí, mandem pra mim, tá bom?
Quais são as dinâmicas que normalmente estão por trás? Então, assim, 99,9% das dinâmicas ligadas a doenças, ou um número, é muito complicado chutar um número percentual, mas assim, uma grande parte está conectado com exclusões de pessoas, né? Que a exclusão um dos princípios distorcidos que o Bert fala, que é a lei do pertencimento. Se eu não incluo, eu excluo, e isso gera um movimento de uma necessidade de reinserção e de cura na família. Enquanto isso não é visto, as doenças aparecem, as doenças perduram, né? Um outro processo que conecta muito quando a gente fala do olhar sistêmico para as doenças eu vou para que você fique. Então, por exemplo, na depressão, às vezes pode ter esse mecanismo. Então, eu desenvolvo a depressão, eu me suicido para que você não se suicide. Eu vou primeiro para que você fique. Este é um olhar infantil. Isso é uma demonstração de amor que adoece, não que cura. Adriana, é sobre o câncer de mama? Não, é sobre qualquer câncer, Alba. Eu falei sobre qualquer câncer no começo da live. Depois, na hora que terminar, ela vai ficar salva aqui até o final do feriado, pelo menos. Assiste o começo da live, tá? Eu tive câncer de mama em 2016. O câncer de mama está muito ligado a ressentimentos profundos, né? E que às vezes esses ressentimentos eles vão passando transgeracionalmente, viu, Alba? Tá? Ainda mais no de mama. Uma outra dinâmica eu sigo você em seu destino. Eu te amo tanto, você não é visto. Então, para que você seja visto, eu vou trazer uma dinâmica de doença para que as pessoas te vejam, né? Minha mãe com câncer foi a fuga dela para se livrar do casamento. Não admitia separação. É muito ressentimento. Foi na mama também, Odeia? O câncer da sua mãe foi na mama? Onde que foi? Que lugar? Bom... que mais eu tenho aqui? Odeia, os processos que eu falo aqui das doenças e da manifestação são mais profundos. Papila, foi na papila. Os processos são mais... A papila degustativa? A papila do duodeno, tá? Os processos que eu tô falando aqui das doenças é muito mais do que uma explicação racional desta geração. Normalmente há uma conexão transgeracional. Se sua mãe apresenta isso, já existe algo que vem conectado transgeracionalmente, viu? Normalmente, tá, Déia? A esquizofrenia. A esquizofrenia é uma dinâmica assim, que já está aprovada, né? Você monta uma constelação e normalmente tem uma vítima e um perpetrador. Que geração? Pelo menos há 3 gerações atrás, tá? Então, o que acontece? Houve algo muito grave que aconteceu, ou assassinato, ou algo muito grave de lesão. E a pessoa que hoje tem esquizofrenia está conectada tanto com o que a gente chama de vítima e perpetrador, né? E como ela se identifica com os dois, né? Ela desenvolve a esquizofrenia. E como é que a gente sabe que isso vem de gerações anteriores? Porque normalmente na próxima geração, na segunda, né? Tem alguém que já não bate muito bem da cabeça, sabe? Que já traz alguns aspectos mentais mais complicados. Sabe aquela pessoa que sai fora da caixinha? Se eu falar, todo mundo tem na família alguém fora da caixinha, né? Então, na geração que a esquizofrenia se manifesta, é porque isso anteriormente não foi visto, tá? Alcoolismo. O alcoolismo, ele tem muita conexão, né? Tem muita conexão
com ausência paterna. É 100% das vezes assim? Não, não é, porque pode ser a dinâmica de eu sigo você no seu destino, tá? Mas drogas e alcoolismo tem muita incidência de ter uma desconexão, uma falta de conexão com o pai. Então, uma ausência dessa figura paterna. Às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente, tá? Boa noite, Sigrid. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui, ó. Depressão. Maristela, a depressão tem várias dinâmicas, precisa montar para ver. O exemplo que eu trouxe aqui de depressão da filha era que a mãe queria morrer e a filha desenvolveu a depressão para morrer no lugar da mãe. Então, esta foi a dinâmica que eu trouxe aqui anteriormente, se você assistir depois. Agora, a depressão, ela pode acontecer por diversas dinâmicas, e aí precisa montar uma constelação para olhar, né? Então, seria muito leviano da minha parte dar algum tipo de explicação, tá bom? Mas a depressão, normalmente, tem algumas coisas que são mais comuns, que é a minha conexão com alguém que já morreu, por exemplo, também é outra dinâmica que está por trás. Então, eu vivo mais numa bateria, tava com 100%. Vamos até onde dá aqui, hein, gente? Vamos lá, avisou que vai acabar a bateria. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Minha mãe teve fibrose pulmonar, tem a ver com guardar muitas coisas. É aquilo que a gente fala de fibrose cística, que eu não conheço o sintoma da fibrose pulmonar, mas precisa olhar sistemicamente, Dani, precisa olhar sistemicamente para saber, tá? A fibrose impede de respirar, né? Impede, tem algumas coisas aí que precisaria olhar com mais calma e através da constelação. Depressão DNA que veio da guerra afeta 7 gerações, uns se desencadeiam, outros não. Tive 2 primos que se suicidaram, sim. Porque cada pessoa na família, ela tem a responsabilidade de trazer algum aspecto que precisa ser curado. Então, esses que se suicidaram trouxeram algumas coisas conectadas a isso, tá? Então, é como se fosse assim, essa é a cadeira que eu vou ocupar para minha missão de curar a família, né? No começo da live eu falei que a gente tinha 3 missões, né? Crescer como alma individual, apoiar a nossa alma familiar, a cura da nossa alma familiar, de aspectos da nossa alma familiar, e a terceira é a entrega para o mundo, tá? É interessante, né? Ó, pessoal, deixa eu só terminar aqui e eu já vou mostrar o livro. Quem quer se aprofundar, eu vou mostrar o livro do meu mestre, que ele fala só sobre isso. Eu fiz constelação com uma moça que ela tinha... ela tinha aquele peso muito leve, né? Muito abaixo do esperado. E ela tem processos de doenças autoimunes. E depois que eu fiz a constelação com ela já voltou e extrapolou o peso. Então ela está num peso aí ideal para ela. E a conexão que foi feita foi com um irmão, um irmão por parte de pai, que foi abortado espontaneamente e que 1 ano depois que essa criança foi perdida e não vista, ela começou a desenvolver as doenças autoimunes, né? Então, muito legal foi o processo dela. Então, sobre a cura, eu queria deixar aqui um alerta também, que a gente está terminando. Nenhum constelador tem poder de cura. A constelação não tem poder de cura. A constelação, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento que faz com que vocês enxerguem as dinâmicas a qual a sua alma está emaranhada e que está desencadeando no seu corpo através de sintomas e doenças, e a partir deste novo olhar é como se elas não tivessem mais função de continuar, não há mais necessidade de continuar, tá? E aí nesse processo de não há mais necessidade de continuar, esses processos podem
finalizar. Eu lembro da tia de uma amiga minha que ela tinha psoríase. A psoríase dela estava num grau que estava entrando já, assim, num estágio bem complicado. E a psoríase estava conectada com uma ex-namorada do pai que foi lesada, né? E que ela estava conectada. Quando essa moça foi reinserida, algum tempo depois, a psoríase sumiu. Eu sei porque é tia de uma amiga pessoal, tá? Muito bem. Perfeita definição? Essa que eu fiz assim com as mãos? Acho que é isso, gente. Nós estamos terminando. Eu vou mostrar de novo o livro do meu mestre, tá? O que eu tinha trazido aqui, o que eu tinha anotado para falar com vocês, eu falei. Esse é o livro, tá? Saúde, um novo olhar, do Renato Chaam Bertatti. Vocês encontram no site www.renatochaam.com.br e eu acho que nas principais livrarias, viu? Eu acho que já está nas principais livrarias do Brasil. É um livro que ele é muito profundo. É o que eu disse, eu abri aqui para vocês, li um trecho. Qualquer lugar que eu tenha, eu fiz várias anotações, né? Aqui, ó. Aqui, as decisões alinhadas a uma dimensão maior promovem força, saúde, foco, clareza, fé e movimento de vida e reverberarão por toda a família e transgeracionalmente para frente também, né? As decisões tomadas segundo a consciência pessoal, mas que violam a consciência do sistema ou do espírito, acarretarão aprisionamento, inquietação, nervosismo, doenças e perpetuação de dinâmicas não saudáveis em toda a família. Então, o processo da constelação, gente, o livro é maravilhoso, eu tô nos finalmentes dele, eu devo terminar de ler esse feriado. Acho que é isso, queridos. Tira uma foto, ó, Deia, eu já postei esse livro, deve estar lá nos meus destaques. Tira uma foto, manda pra mim, inclusive. Tira uma foto. Tá acabando a bateria. Dani, adorei, gratidão, Dri arrasou como sempre. Ok. Deia, me manda um recado que eu mando pra você, mas eu acho que tá nos meus destaques já. Não adianta, ele já tá lá, tá bom? Pessoal, como é que vocês estão saindo daqui? Tá joinha? Tá bem? Entenderam por que é um presente? Qual é a grande oportunidade? Entendeu? O Dani, o Fábio tá aí? Ele entendeu? Gratidão. Ok. Maravilha. Maravilha. Gente, acho que é isso então. Tá acabando. Odila, prazer tê-la aqui, viu, linda? Fiquem com Deus. Faz o seguinte, gostou da live? Terminou, ela vai estar no meu Insta. Joga, ele tá assim, joga a setinha e manda para um monte de gente que você sabe que tá com dificuldades aí em relação à doença, tá bom? Super obrigada, excelente, entendi sim, gratidão, olha lá. Vânia Carla, querida, fica com Deus, minha amiga de ginásio, olha só, adoro ter, muito bom, amei, você é demais. Melo, Ivone Melo, que linda. Ivone, aí de Mogi, não é? A Ivone Melo? É que às vezes tem o login e eu confundo. É a minha Ivone? A Ivone da Ninil? Um beijo, gente. Ó, minhas amigas que entraram. Gratidão. Aí, Dani, gratidão de você ter trazido suas amigas, então. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Eu vou ficar 4 dias sem trabalhar, porque eu não sei há quanto tempo eu não faço isso. 4 dias. 4 dias sem trabalhar. 4. Vamos ver foto só de praia aqui, se Deus quiser, tá bom? Um beijo, um ótimo feriado, e a gente vai se vendo nas redes. Um beijo.